Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, para quem não estava na terça-feira, nós estamos falando uma série, estamos aí já um tempo falando, e quero também comunicar, a gente está sentindo a falta dos nossos pastores, Matt e a Rebeca. O Matt não estava muito bem e ele está se recuperando. Como nós temos uma viagem amanhã, que é uma viagem um pouco desgastante, a gente achou mais sábio ele ficar em casa com a Rebeca e descansando um pouco, que amanhã vai ser puxado, né? Então esteja orando por ele. Ele está se recuperando, mas está precisando de oração, precisando de cura. Então hoje nós estamos aqui para tentar terminar o que nós começamos terça-feira. Alguém foi abençoado com a palavra de terça aí, gente? Ficou claro, né? Amém. E hoje eu quero dar continuidade. Para quem não estava, eu não sei se foi gravado, se está no YouTube. Foi gravado, está no YouTube. Então eu até te encorajo, você da própria igreja, ou também que não é daqui da igreja Ignis, a escutar essa palavra. Ela é uma palavra muito pontual para os nossos tempos, e nós estamos buscando no Senhor essa série Casas Fortes, e estava orando sobre isso, e Deus nos trouxe essa palavra com uma direção muito clara. Não foi muito fácil ministrar. Vocês perceberam na semana passada que eu tive todo um cuidado para poder transmitir, e foi difícil para mim emocionalmente, porque algumas coisas me confrontaram também, porque a gente ministra, mas também nós somos muito ministrados. E eu quero só recapitular. Nós falamos sobre a diferença da família de Ana e a família de Eli. Quais foram os pontos que nós mencionamos, só para recapitular? Quando no capítulo 1 de Samuel, você vai ver ali, 1 Samuel, o desejo da Ana ter um filho, e Eucana, que é o marido, sempre estava indo ao templo oferecer sacrifício ao Senhor, e ela foi zombada pela concubina chamada Penina, porque Penina tinha filhos com Eucana, mas a mulher de Eucana, que é a Ana, e nós falamos que Eucana significa protegido do Senhor, e Ana significa cheia de graça. Então nós temos protegido do Senhor e cheia de graça nesses dois nomes, e ele levando a oferta ao Senhor, e lá a Ana, ela é desprezada, ela é humilhada, mas ela ficou convicta, né, voltou ali a orar, a buscar, e nesse período, e aí que nós vamos entrar, nesse período, já os filhos de Eli, eu quero que você memorize comigo, diga Ofni e Finéias. Fala aí, Ofni e Finéias. Não sei se vocês estão precisando de nome para colocar, mas não coloque esse nome, eu acho que é o problema. Então, Ofni e Finéias são filhos do sacerdote, sumo sacerdote Eli, que também nesse período era o juiz, né? Nós sabemos o tempo que Israel era dirigido por juízes, e ele foi talvez o penúltimo. Depois veio Samuel e se tornou sacerdote. Então nós falamos sobre os filhos de Eli, que já estava causando problemas dentro do templo, e nós enfatizamos a diferença de uma família equilibrada. E quando nós falamos de equilíbrio, nós estamos falando do equilíbrio da criação dos filhos, de ter, mesmo Ana não tendo filhos, mas ela tinha uma consciência: eu preciso estar lá, vou oferecer. O marido estava junto, e aí ela engravida. E nós falamos sobre Samuel, e ela oferece Samuel ao Senhor. Lembra quando nós mencionamos que ela, a hora que Eucana, que é o marido, foi oferecer sacrifício como oferta de gratidão, ela disse: eu não vou, porque eu quero gastar um tempo desmamando a criança para depois oferecê-la totalmente ao Senhor. E foram, pelas contas que nós pesquisamos, cerca de 3 anos para que acontecesse o desmamar dessa criança. E nós falamos muito sobre essa atitude de fé que ela teve, de levar seu filho com 3 anos, deixar lá no templo, detalhe, para ser cuidado pelo Eli, que tem filhos que não são referência. Lembra que nós comentamos sobre isso? Mas também nós mencionamos, e foi algo incrível que o Matt falou, que independente se o sistema está criando filhos que não sejam a imagem do Senhor, ela não ofereceu a Eli, ela ofereceu ao Senhor. Esse fez toda a diferença. Então nós paramos nesse momento do oferecer a oferta que ela tinha,
ela preparou, subiu, colocou Eli no templo, colocou Samuel no templo, Eli cuidou. Mas um detalhe é que todos os anos ela ia lá. E lembra que eu mencionei que mesmo tendo caos de prostituição, porque os filhos de Eli estavam prostituindo, comendo a gordura da oferta que pertencia ao Senhor. Veja bem como é que esses filhos eram, uma maldade incrível dentro do templo. E eu fico imaginando, não sei de vocês, mas eu que sou pai, fico imaginando que frustração ele está vendo filhos dentro da casa do Senhor, ele sendo sumo sacerdote, e os filhos eram sacerdotes, cumprindo todo o ritual, mas prostituindo a casa e comendo daquilo que pertencia ao Senhor. E falamos que o fato deles estarem nesse ambiente, sempre, você vai ver, sempre o Senhor deixou escrito, e Samuel crescia do favor do Senhor. Por quê? Porque mesmo que haja caos, quando nós oferecemos de verdade ao Senhor, Ele cuida a nossa oferta. Então nós paramos exatamente nesse ponto. E hoje eu quero começar a partir do versículo, vamos comigo ali, capítulo 1 já foi, o capítulo 2 é o cântico de Ana. E eu quero que a gente visse o versículo 22. Vamos no versículo 20. Põe para mim, o Wesley está aí? Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Eli abençoava Eucana. É o livro de 1 Samuel. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor dê a vocês desta mulher, no lugar daquele por ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, ou seja, 5. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, agora 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito mal de vocês. Não, meus filhos, não é boa a notícia, a tradução que eu estou, que se comenta no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra um outro homem, Deus pode defendê-lo. Se porém pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Agora, o que vem depois? Põe aí, por favor. E é isso que eu quero destacar. Próximo. O que está escrito ali, gente? Deixa aqui. O versículo 22 começa que Eli já está idoso. E por que a Bíblia faz questão de mencionar isso? E aqui eu vou ser bem prático. Eu sei que nós temos casais aqui que já têm filhos pequenos, tem casais que já têm filhos grandes, mas aqui, quando Eli resolveu repreender seus filhos, eu posso afirmar para vocês, não é coincidência a Bíblia deixar registrado que ele estava idoso, porque isso comunica algo. É como se a Bíblia quisesse comunicar, ou a palavra está comunicando, que passou do tempo, passou o time. E eu quero falar para quem tem filhos novos, para quem vai ter filhos, para quem vai casar, para quem tem filhos adultos. Eu não estou dizendo nessa noite que Deus não possa fazer, mas eu quero te relembrar o Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando envelhecer, não vai se desviar. Então, quando ele resolve corrigir, eu diria, passou o time, passou a hora correta não é quando ele está idoso. Por isso você vai ver a frase ali: mas não ouvir o seu pai. Eu sei que havia um desejo do Senhor querer os matar. Isso é muito forte, né? O Senhor queria matar. Você vê o nível que esses filhos se envolveram.
o desejo do Senhor matar os filhos de Eli. Mas também tem algo que me chama muita atenção, é o pai repreender e os filhos não dar bola, e os filhos nem considerar a possibilidade, os filhos nem olhar. Tem uma tradução que diz, eles nem ouviram, está ali, não ouviram, mas tem assim, não respeitaram um princípio que está na lei: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Estavam os 10 mandamentos. Você vê o nível que estava essa casa. Agora, volto a dizer, todo mundo servindo no templo. Alguém está comigo aqui? Está todo mundo indo domingo no culto, está todo mundo cumprindo todos os rituais religiosos, mas tem uma casa que os filhos não respeitam o pai, porque esse próprio pai não gerou respeito, não gerou autoridade, porque ele foi tentar ser autoridade fora do time, fora do tempo, passou o tempo. Então eu quero encorajar vocês que têm crianças pequenas. A questão é, irmãos, é que ele sabe a demanda que é. A gente sabe qual é a demanda que é para criar filho. Eu tenho 2 filhos, Rebeca, Caleb. São temperamentos diferentes, muito diferentes. Mas eu posso dizer para vocês, eu e a Jess, e eu vou dar aqui um mérito maior para a Jess, tá, irmãos? Porque eu viajava muito e ainda viajo, mas eu nunca vi e nunca verei meus filhos desrespeitar, não ouvir a nós como pais, porque isso foi gerado em que ambiente? Às vezes que eu chegava de viagem, eu fiz uma vez uma viagem que eu cheguei com 24 horas depois. A minha expectativa era ver minha família. E quando eu entrei em casa, eu me lembro muito dessa cena. Eu entrei na minha casa, e ao invés de eles estarem, eu sei que eles estavam esperando, mas aquilo Deus comunicou algo para mim, porque quando eu entrei, eu tinha a chave, abri, entrei, eles estavam na sala de TV, prostrados e adorando com vídeo, naquela época videocassete, vídeo da Hillsong. E eu com a mala assim, eu olhei aquilo e falei, meu pai, como é bom. Então eu quero te falar com muito amor, ensine seus filhos a ter temor pelo Senhor. Provérbios diz, ensina a criança no caminho, não é o caminho, não é apontar o caminho. Quando se fala no, é para você caminhar junto. Eu sei que há demanda, irmão, de você poder abrir mão de alguns horários para poder disciplinar seu filho, conversar. Quando eu falo disciplinar, ter um tempo, gastar, ensinar a palavra. Quantas vezes eu tive que abrir mão de assistir o final do Campeonato Brasileiro, vai estar ouvindo meu filho querendo tirar algumas dúvidas. E eu posso dizer, valeu a pena cada minuto que eu gastei com eles. E valeu a pena cada minuto que nós gastamos como família. Ele me deu time, infelizmente. Mas aí, seguindo, vamos correr. Aí volta. Eu acho isso muito legal, a Bíblia está relembrando isso. Versículo 26. No versículo anterior, Deus quer matar os filhos de Eli. O versículo 26 fala o quê? E o jovem Samuel crescia e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também com os homens. Eu estou profetizando nessa casa aqui, seus filhos vão agradar ao Senhor e vai respeitar as pessoas. Recebe? Nós precisamos não só criar uma capa de religiosidade que os filhos vêm aqui e não, meu irmão, você vai andar no shopping com seus filhos e não vai dar trabalho nenhum. Aleluia! Eu lembro de uma vez nós fizemos uma viagem demorada no avião e a gente estava assim, as crianças têm quantos anos aqui lá, sei lá, 6, 7 anos. E aí a aeromoça estava assim, porque você sabe, né, criança dentro do avião que as aeromoças já ficam estressadas.
Naquele dia ela cumprimentou a gente, falou assim: eu quero cumprimentar vocês porque seus filhos são um exemplo. Estava em Recife. Oi? Recife. Recife. Estávamos numa viagem longa para Recife. Eu não estou dizendo com isso que a sua criança não vai ser uma criança normal. Mas se você leva teu filho ao temor de Deus, ela vai poder também ter temor sobre as pessoas, ter respeito. Eu não vou gastar muito tempo com isso, que a gente tem pouco tempo. Mas aqui a palavra está declarando: enquanto os filhos de Eli está causando desrespeito, tem alguém que está crescendo, que está tendo favor de Deus. Eu estou profetizando nessa noite, irmão, sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa e seus filhos. E eles têm favor perante o Senhor e têm favor perante os homens. Continuando, vamos lá, que eu quero chegar ao ponto. E aí vem a parte, versículo 27, eu não vou ler, mas no versículo 27 até o versículo 34, 36, 27 a 36, depois você lê com calma em casa. O texto começa falando algo: veio um homem de Deus. A Bíblia não diz o nome desse homem. Isso é importante nós memorizarmos isso. Porque o primeiro aviso que Deus dá para Eli não é através de Samuel, é através de um homem que não está escrito seu nome. Depois ele levanta Samuel e Samuel repete a mesma palavra. Então Eli é avisado quantas vezes? 2 vezes. E você sabe que nas 2 vezes que ele é avisado e que ele é confrontado, ele não reage dizendo: Senhor, tem misericórdia. Ele não se arrepende, ele só diz: se o Senhor quer assim, que seja. Então você percebe que já perdeu-se toda a expectativa nos seus filhos. Depois, você lendo em casa com calma, você vai ver no capítulo 3 o chamado de Eli. Agora, vamos lá, é aqui que eu quero chegar. A criança cresceu. E agora, o filho que foi dedicado como oferta, agora vai ter um chamado. E Eli ensina Samuel a ouvir Deus. Por quê? Lembra? Você sabe muito bem a história. Você não sabe? E Samuel está lá dormindo, de repente ouve: Samuel. Ele corre para Eli e fala: sim, Senhor. Não te chamei. Volta lá. Voltou por 3 vezes. Na 3ª vez, Samuel diz o quê? Quando você ouvir, diga para o Senhor: eis-me aqui. Agora, olha aqui na bolotinha dos meus olhos. Mateus fala sobre isso, né? Samuel teve a capacidade de Eli teve a capacidade de ensinar Samuel a ouvir Deus, mas não teve a capacidade de ensinar seus filhos a ouvir Deus. Eu falo com a Jéssica que essa palavra para mim ela é um pouco difícil de ministrar, porque eu gosto de ministrar palavras que deixam a gente bem. Hoje está meio complicado falar de uma palavra que deixa a gente bem, mas esse é para a gente chacoalhar e buscar na presença do Senhor. Ele teve a capacidade, Cleison, Eli teve a capacidade de ensinar Samuel a dizer: eis-me aqui, mas não teve a capacidade de dizer para os seus filhos: se arrependam. Por quê? E aqui eu quero trazer uma palavra de exortação e amor. Por favor. Eli estava levando muito mais, para ele era muito mais importante ser sacerdote do que ser pai. É muito mais importante para Eli cumprir o seu protocolo como sacerdote no templo, nas conferências, nos eventos, mas não é pai na sua casa e não exerce o sacerdócio na sua casa. Deixa eu te falar com muito amor.
a tua empresa não é mais importante que a tua casa. O teu ministério não é mais importante que a tua casa. A tua carreira profissional não é mais importante que a tua família. Pelo amor de Deus, ouça isso. Se você tiver que abrir mão de um tempo com a sua empresa para poder ver a sua casa sendo edificada, faça. Porque adianta você ter sucesso empresarial e não ter sucesso na sua casa. Que adianta você ter o sucesso ministerial? Irmãos, eu posso ser sincero para vocês? Eu vou abrir o jogo porque eu estou em casa. Estou em casa, já sabe disso. Quantas propostas eu recebi para seguir uma carreira gospel. Mas eu tive que calcular muito bem o que é que vale a pena. Eu ser conhecido mais do que já sou, eu não sou tanto, mas conhecido quando eu falo, está hoje em evidência numa carreira gospel, ganhando troféu talento, sendo reconhecido, e perder minha casa. Eu prefiro minha casa. Hoje eu tenho minha filha e meu genro pastores dessa igreja. Eu tenho um neto que quer adorar Jesus. Eu tenho uma netinha que ama Jesus. Eu tenho um filho e uma nora servindo ao Senhor. Não tem carreira gospel, não tem música famosa que seja mais importante. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero aqui falar como pai, como irmão talvez mais velho, aqui eu não sou tão, talvez tenha gente mais velho do que eu, mas como irmão na caminhada cristã. Entre você escolher a sua casa e a sua carreira profissional, escolha a sua casa. Porque quando você chegar naquele dia, Deus não vai pedir de você os carros que você conseguiu, as terras que você comprou, as casas que você tem. Ele vai pedir, cuidou do que eu te dei? Hoje em dia algumas pessoas estão muito preocupadas com a questão psicológica das crianças. Não fala assim com elas, não sejam duras, porque pode causar trauma. É melhor causar trauma aqui do que eternamente seu filho ficar no inferno. E não causa um trauma. Eu estou só citando porque eu já ouvi essa frase. Não pode ser assim porque pode causar um trauma. Eu sei que não causa, mas se tiver que escolher, vamos correndo. E aí, essa parte que me chama a atenção, Eli. E aqui já estou indo para a parte final. Vamos lá. Digamos que, vem cá, é Gabriel, né? Digamos que Gabriel seja Samuel. Samuel está crescendo, está na casa do Senhor. Agora, olha aqui para mim, por favor. Eli é o sumo sacerdote. Samuel cresceu tanto na presença do Senhor que Samuel não vai com desrespeito com ele. Mesmo Samuel sabendo de toda a podridão dos filhos, de toda a prostituição, você não vê na palavra Samuel desrespeitando Eli. Pelo contrário, alguém dá um amém. Pelo contrário, por quê? Porque quando ele acorda fala, sim, meu Senhor, o que você quer? Ele está dormindo no templo e corre lá para Eli. Então você percebe o nível que essa criança cresceu. E olha, não está com os pais todos os dias. A mãe e o pai viam uma vez por ano. Aí você vai me falar, esse menino teve problemas de traumas. Meu irmão, quando está no altar do Senhor, porque naturalmente poderia sentir a ausência. Pode ser que ele tenha sentido saudade, mas foi suprido pela presença do Senhor. Ele foi crescendo em favor e graça. E você não vê Samuel em nenhum momento dizendo, esse Eli, essa casa, oh que casa, né? Agora, quando Deus derrama, isso é muito duro, porque o texto diz que quando ele é ensinado por Eli, quando o Senhor chamar agora, diga assim, eis-me aqui, sabe o que acontece depois?
Deus fala com Samuel tudo o que vai acontecer com Eli. Agora vamos olhar para Samuel. Não foi duro ele ouvir isso? Eu fiquei imaginando, Mubarak, agora como que Samuel vai liberar uma palavra para Eli, sabendo que a palavra é: vai morrer todo mundo. Te pergunto, se é você. E eu faço questão de parar nesse momento, porque não foi fácil. Porque o texto diz que Eli teve que ameaçar. Você vai ver aqui no texto, ó. Teve que ameaçar, dizendo, olha aqui, ó. Depois, no versículo, Samuel ficou deitado de manhã, tá. Aqui, capítulo 3, versículo 17. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Por favor, não esconda de mim. Deus o castigue. Forçou a barra, né? Deu uma forçada. Ele, de alguma forma, Eli sabia: esse menino não vai falar. Ele é tão respeitoso. Ele é tão, eu diria, tão educado. Mas ele recebeu uma palavra de juízo. E Eli diz o quê? Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele tenha dito. Então Samuel contou e não escondeu nada. Qual é a resposta de Eli? Ele é o Senhor, que faça o que for bom aos olhos dele. E todo mundo lê comigo o versículo 19. Enquanto isso, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e fazia todas as suas palavras se cumprir. Não foi fácil para esse garoto falar o que falou, mas ele falou. Mas o Senhor era com ele. Obrigado. E essa parte eu vou acelerar, porque eu tenho um objetivo aqui no horário. Como estamos de horário aí? 9h20. Porque essa é a parte onde quero chegar. Tudo isso para chegar nesse ponto. 9h15. Então olha para mim aqui, por favor. A partir daí, capítulo 4, acontece algo. Israel vai entrar numa guerra. E tudo isso está acontecendo. E quando vai entrar na guerra, vocês sabem toda a história. Eles perdem a primeira batalha e 4.000 soldados morrem. A hora que eles perdem a batalha, os filhos de Eli, por causa dos anciãos da época, estavam questionando: por que o Senhor nos fez perder essa batalha? Então, ao invés de eles se arrependerem, sabe o que eles fazem? Eles pegam a arca da aliança e colocam no meio do arraial. E dessa vez, a guerra aconteceu. E agora eles perderam 30.000 pessoas. Como se não bastasse. Total de povo mortos, 34.000 soldados. Os filhos de Eli morrem. A arca é roubada. E quando corre para dar a notícia para o pai, lê com calma em casa. O pai está sentado na estrada, sem enxergar e obeso. Lembra que na primeira palavra que eu falei para vocês, que vocês vão ver várias vezes, Eli se posicionava sentado ou deitado. Ou seja, não está junto com seus filhos, sempre está com dificuldade de caminhar do lado. Quando der a notícia para o pai, ele morre. Agora, presta atenção, ele não morreu, e eu quero correr para lá, para a gente adiantar. Coloca aqui a morte de Eli, versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita, capítulo 4, versículo 12, correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas,
e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira. Então me parece que essa cadeira fazia parte da vida do Eli, porque essa cadeira ele estava sentado na frente do templo quando a Ana foi oferecer Samuel. Agora ele está com a mesma cadeira onde? Ao lado da estrada. Então isso comunica algo, que esse homem já está sem poder caminhar e sem poder enxergar. E eu quero trazer uma palavra para nós, todos que somos pais e que vai ser pai. Eu creio que muitos serão. A obesidade espiritual e a cegueira espiritual pode causar em nós a falta de mobilidade. Essa cadeira fazia parte do quê? Da vida dele como o quê? Como um apoio, como não consigo mais andar. E olha, é o sumo sacerdote. Detalhe, versículo 14, ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos. Seus olhos já não podiam ver, de modo que não conseguia se enxergar e não conseguia se mover. Acabei de chegar da linha da batalha, fugia de lá. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu, os filisteus, houve uma grande matança. Também, agora veja aí, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi. Agora veja o versículo 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos ele havia liderado Israel. Agora vem aqui, olhe para mim. Quando o mensageiro diz: houve uma matança, ele não caiu da cadeira. Os soldados morreram, ele não caiu da cadeira. Teus filhos morreram, ele não caiu da cadeira. Mas quando disse a arca foi roubada, o que isso comunica? Comunica que para Eli, sua função sacerdotal é muito mais importante do que pessoas. Para ele, a morte de soldados, tudo bem. A morte dos filhos, tudo bem. Mas a arca ser roubada, por quê? Talvez a história hoje se repita de muitas pessoas que estão dando muito mais valor a seu ofício sacerdotal na igreja e não está dando valor às pessoas. Eu não sei o que isso causa em vocês, mas em mim virou uma chave. Vocês sabem que vocês nunca vão encontrar a nossa família assim, corpo mole, para fazer a obra aqui na casa do Senhor, não. Vocês não vão achar. Pode ser qualquer dia, a gente vai fazer com muita alegria. Mas tem uma coisa que, antes aqui, tudo é feito em casa primeiro. Se Eli não morreu por causa dos filhos, isso comunica: meus filhos já não valem mais nada. O que está em questão é a minha função sacerdotal. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E o pior está por vir, porque é aí que eu fecho. Tem mensagem que fala: o melhor está por vir. Eu quero falar nessa noite que o pior está por vir, porque é nesse caos que o Senhor se revela. Amém. Olha o que acontece aqui, ó. Sua nora, versículo 19, mulher de Finéias, estava grávida. Se você está anotando, o que representa essa nora? Representa a continuidade. Porque se os filhos morreram, tem uma continuidade, seria um neto. A nora está grávida e perto para dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e de seu sogro e o marido estavam mortos,
Então você vê que essa mulher não só pensa na arca. O que acontece com ela? Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu. Enquanto morria, essa cena deve ser muito triste. As mulheres que o ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel. Qual o legado que ele deixou? Você sabia que Icabode depois é morto por Saul? Saul matou todos os sacerdotes que serviu no templo na época. Icabode fazia parte desse grupo. Então Eli morre e não deixa legado nenhum para as próximas gerações. Alguém diga alguma coisa. Mas eu quero finalizar com algo que vai ter um amém. No meio de tudo isso, no meio desse caos, tem um menino que vai crescendo. Tem um glória a Deus aí, por favor. Em graça. E esse menino assume o sacerdote. E ele não casa. Morre com 54 anos. E ficou a pergunta: mas o que ele deixou? Ele ungiu Davi. E ele ungiu Saul porque o povo queria um rei. E Deus disse para Samuel: não fique triste, não é a vocês que eles estão rejeitando, é a mim. Então seja conforme o pedido do povo. Mas Samuel é escolhido para ungir Davi. Quem é Davi? Davi é da linhagem de quem? De Jessé. E a palavra declara que do tronco de Jessé nascerá um renovo. Esse renovo é quem? É Jesus. Então, mesmo que Samuel não tinha casado, não teve filhos, mas ele estabelece um legado que chegou até nós. Dá um glória para eu saber que você entendeu, não? Chegou até nós, estamos aqui e conhecemos o Rei da Glória. E esse Rei da Glória veio da linhagem de Jessé. Mas quem ungiu Davi? Samuel. Agora você vê a diferença de um filho dedicado ao Senhor. Estou profetizando para você, irmão. Você te dizer que a sua família não é um peso. Eu preciso falar isso. A sua casa não é um peso. Meus filhos não estão ainda fazendo a vontade do Senhor. Continue insistindo, continue orando, continue tentando, tenta. Um dia vai acontecer. Mas se você tiver que fazer isso cedo, é melhor. A glória se foi. Com isso eu estou dizendo que a gente não vai se encontrar com Eli. Eu creio que nós vamos encontrar. Mas a questão é a frase que todos nós conhecemos. O importante não é como nós começamos, é como nós terminamos. E a pergunta que fica é: o que é que você vai deixar para a próxima geração? Todo almoço que você puder orar com seu filho, ore.
Todas as vezes que seu filho falar, pai, vamos, sei lá, sair junto, sai com ele. Eu falo pai, falo mãe. Eu falei da outra vez que havia um trabalho junto entre Elcana e Ana. Não foi só um trabalho da Ana. Elcana trabalhou junto com a sua esposa. Nós precisamos de famílias saudáveis. O mundo lá fora está pregando o contrário. As universidades estão dizendo que família não é nada. Nós sabemos o interesse das trevas em destruir as famílias, mas também nós sabemos que nós podemos ser a igreja que pode mudar isso. Não será que você entendeu? A sua casa pode mudar esse diagnóstico. A sua casa pode mudar esta estatística, se você se posicionar. Eu volto a dizer, sua família não é um peso. Sua esposa não é um peso. Seu marido não é um peso. Temos defeitos? Temos. Mas foi Deus que nos deu. Talvez nós precisamos declarar como Josué declarou: eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que nessa noite, profeticamente, assumimos esse papel. Queremos que o Senhor levante o espírito que houve na Ana e Elcana, para que haja filhos que são uma oferta na presença do Senhor, filhos que deixam um legado para a próxima geração. E se alguém não casar, não se preocupe, você vai deixar um legado. Nós somos muito amigos de uma mulher chamada Incrível. Na verdade, eu fui ungido por ela. Ela me consagrou ao ministério. Uma mulher chamada Valnice Milhomes. Alguns conhecem. Ela para mim é uma referência de uma mulher totalmente dedicada ao ministério. Se você puder depois pesquisar. Na área de intercessão, eu não conheço alguém com profundidade nessa área. Mas você vê uma mulher que decidiu casar com Jesus como noiva. Aquela sim está vivendo com propósito. Ela não tem filhos naturais, mas tem um monte de filhos espirituais. Então alguns vão casar e vão ter filhos, outros não vão casar. Outros talvez não vão ter filhos naturais, mas vão ter filhos espirituais, filhos adotivos. Por quê? Filho do coração é o que Deus fez conosco. Deus nos adotou com o espírito de adoção, no qual nós clamamos Abba, Pai. A questão é, irmãos, Deus te deu uma casa, e essa casa precisa ser casa forte, casa que vai resistir às tempestades, porque vai vir tempestade, mas vai encontrar casas firmes na presença do Senhor, casas que vão dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu creio que é isso. Vocês me permitem fazer algo? Vocês não sabem o que é, né? Mas eu queria fazer algo aqui. Já são que horas, meu bem? 9h30. 9h30. Será que você pode trazer sua casa aqui na frente? Trazer suas famílias aqui? Porque eu queria orar com você. E se você está sem a sua família, vem você representando a sua casa aqui. Vem aqui, vem aqui. Sabe, eu queria orar. Eu vou pedir para todos virem. Posso pedir isso para vocês? Que bom. Fica aqui, ó. Ana, quem é ele? Que bom. Talvez sua esposa não está aqui, seu filho não está aqui, mas você está representando a sua casa.